Bom, como ela disse, né, eu estou no HPN há muitos anos. Eu e os meus coleguinhas aqui. É. Eu e meus coleguinhas. Então, eu sou do Hemorrio, trabalho com HPN assim, há muitos anos, nem sei mais quando tudo começou, mas é por aí, 2010, 2012, nem lembro mais, né? E meio que caiu no meu colo isso, a gente não sabe bem, né? O universo trabalha, às vezes, numa direção que a gente não entende bem, mas eu sou realmente apaixonada, é uma doença de fisiopatologia muito interessante. Não é interessante para os pacientes, claro, né? Mas, sob o ponto de vista científico, é uma doença assim, muito interessante. Então, eu acompanho a HPN desde a época de Rhein-Saccharose, quando a imunofeno, na verdade, estava começando, a gente não tinha como fazer diagnóstico, nós não pensávamos em HPN, e, na medida que foram tendo os treinamentos, as aulas, e aí o hematologista foi aprendendo HPN, né? A gente foi aprendendo HPN e aprendendo a pensar em HPN. E com isso, na medida que eu fui pensando em HPN, e como eu sempre tive muitos casos de aplasia no meu ambulatório, eu fui aumentando o meu número de pacientes, porque eu aprendi que eu deveria pesquisar HPN nas aplasias, nas mielodisplasias hipoplásicas. E isso até 2010, mais ou menos, eu não sabia, mas não lembrava, porque era raro. Então, isso nunca caía no nosso colo. Caía e a gente não via. Na medida que eu fui aprendendo, que eu fui pesquisando, eu fui aumentando o meu número de pacientes, fui aprendendo como lidar com isso, e passei por todo o sofrimento junto com os pacientes. Os que têm diagnóstico aqui mais antigo conhecem esse sofrimento, que era uma época que não tinha tratamento, mas, mesmo assim, eu nunca usei corticoide para nenhum paciente, e a gente ficava acompanhando, transfundindo, falando para o paciente, olha, não deixa abrir a sua barriga. Se tiver dor abdominal, não deixa abrir a sua barriga. E eu perdi um paciente assim, porque, mesmo dizendo isso, ele chegou na emergência do hospital com uma dor abdominal tão absurda que foi caracterizado como um abdômen agudo, foi pedido parecer para a cirurgia geral de um outro hospital, porque no Hemorrio nós não temos, né? E caracterizaram como um abdômen agudo, abriram o abdômen, não tinha nada, a gente chama de laparotomia branca, e, na verdade, é processo de isquemia que faz, e isso causa dor. E ele faleceu de sepse, faleceu de infecção no CTI. É um paciente que eu tenho muito carinho. Ele não conseguiu pegar o eculizumab, era uma época que a gente ainda fazia por mandato judicial, ele já tinha dado entrada junto à associação, mas não tinha saído. Era uma época muito difícil, muito difícil. Os mais antigos sabem disso. Mesmo por mandato judicial, levava-se anos, às vezes, para conseguir uma resposta. Quando conseguia, a entrega era irregular. Então, assim, foi muito sofrido. Então, eu venho dessa época, não só eu, como os meus colegas, e a gente acompanhou toda a evolução. Aí vem o eculizumab, que é um divisor de águas. Desculpa, fiz algo errado, né? O que eu faço aí? Desculpa, eu acabei começando a aula, gente, sem falar dos meus conflitos de interesse, e eu quero deixar claro isso aqui. Que o meu objetivo... Peraí, onde é que eu aponto, gente? É no meio? Meu pré-requisito para participar dessas atividades é o intercâmbio científico, a autonomia do pensamento científico, a independência de opinião e a liberdade de expressão. Estou reforçando isso porque eu vou falar de medicamentos. Então, cada medicamento é de uma indústria diferente. Então, eu quero deixar bem claro a minha liberdade de expressão. Aí, voltando ao que eu estava dizendo, né? Então, o eculizumab foi o primeiro medicamento que surgiu
Mas nós só tivemos acesso pelo SUS no final de 2023. Isso é muito pouco tempo, são 2 anos. Nós só temos o eculizumab disponível para todos os pacientes há 2 anos. Isso é muito pouco tempo, né? E o eculizumab transformou vidas dos pacientes e a do médico também, que sempre vivia angustiado. E é como o Marcos falou, acho que foi o Marcos que falou, o eculizumab, não sei se foi Marcos ou Joana, o eculizumab, ele tirou o paciente do risco de morte, do risco de trombose, ele modificou a vida do paciente. Mas tudo na medicina, para todas as doenças, a gente sempre tem que buscar evolução. Ele tirou o paciente do alto risco de morte e de complicações, mas algumas coisas ainda precisam ser melhoradas. E, a partir dessa premissa, novas drogas vêm surgindo. Então, a gente sempre tem que buscar mais, buscar uma independência, buscar qualidade de vida. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar na medida que nós formos colocando as medicações novas, né? Mas é importante ressaltar que todas elas são excelentes para tratar HPN. O que é tratar HPN? É bloquear essa hemólise dentro do vaso sanguíneo, que os meus colegas falaram. Essa hemólise dentro do vaso sanguíneo, é ela que é responsável pela complicação renal, pela complicação pulmonar, pelo alto risco de evento trombótico, de AVC, de Budd-Chiari. Essa hemólise é que obrigatoriamente tem que ser controlada. Todos os medicamentos que nós vamos falar aqui fazem isso muito bem. Não tem melhor nem pior. Todos, baseado em estudo clínico, fazem isso muito bem, tá? Mas, como também um deles já falou, a gente agora tem que buscar mais, porque ainda tem uma bendita hemólise aí acontecendo que é fora do vaso sanguíneo. Então, vamos lá. Relembrando rapidamente aqui a nossa cascata do complemento, que o Marcos Laércio já falou, né? São 3 vias, essas 3 vias convergem para isso aqui, para o C3, e aqui a parte terminal, que é o C5. O que tem que saber? Que na cascata do complemento tem parte proximal, parte terminal. Basta isso. E que nós temos 3 medicamentos que agem na parte terminal, que é o bloqueio de C5. Por que eu tenho que bloquear C5? Porque ele vai formar uma coisa que se chama complexo de ataque de membrana, que vai lá e destrói a hemácia. E destrói por quê? Porque a hemácia não tem, o que o Marcos falou, o CD55 e o CD59. Esse complexo de ataque de membrana vai lá e ataca a hemácia, causando hemólise. Então, se eu bloqueio o C5, eu não formo complexo de ataque de membrana. Quais são as drogas que bloqueiam o C5? Eculizumab, ravulizumab e o crovalimab. Mais à frente, nós vamos falar de diferença entre eles. Só que quando eu bloqueio aqui embaixo, a parte de cima continua acontecendo. Quando uma bactéria entra no corpo, essa parte aqui é ativada, que é a via alternativa. Então, isso continua acontecendo. E nessa parte da via alternativa, eu tenho, olha, essas 3 estruturas, fator B de bola, fator D de dado e o próprio C3, que é o centro disso tudo. E para cada um, eu tenho remédio já. Quando eu bloqueio aqui em cima, a parte de baixo não acontece. Tá? Então, mais à frente, vamos falar do iptacopan, que bloqueia o fator B, do danicopan, que bloqueia o fator D, e o pegcetacoplan, que bloqueia o C3. Então, qualquer bloqueio desse é um bloqueio proximal. Se bloqueou aqui em cima, aqui embaixo também está bloqueado, né? Está tudo bloqueado. Se eu bloqueio só aqui embaixo, a parte de cima continua acontecendo. E se continua acontecendo,
vai sobrar o quê? Então, continua vindo até aqui, ó, até o C3, vai formar C3A e C3B, só essa parte que não vai formar. O Marcos Laércio chamou o C3B de pimenta. É a pimentinha que põe na hemácia para ela ficar mais saborosa para o corpo. A Joana já chamou de bandeirinha, que o C3B gruda na hemácia, é uma bandeirinha. Quando passa pelo baço, o baço reconhece a bandeirinha, vai lá e sequestra. Então, esse C3B, ele vai sobrar, porque bloqueou C5, bloqueou C5, aqui continua acontecendo, vem até aqui, ó. Vem até aqui no C3, continua acontecendo. E aí ele sobra. Por quê? Porque não vai prosseguir para C5. Ele sobra, gruda na hemácia. Aí vocês escolhem ou como bandeirinha ou como pimenta, mas quando passa pelo baço, essa hemácia ela é reconhecida pelos macrófagos, que são umas células que nós temos lá no baço, que fagocitam, vão e comem a hemácia. E essa hemácia está aqui, está sinalizada. Esse sinal é porque eu devo comê-la. E destrói a hemácia. Essa destruição da hemácia no baço é a tal da hemólise extravascular. Então, o que eu quero falar daqui? Que quando eu bloqueio o C5, sobra o C3B, vai levar à hemólise extravascular. Então, quem usa bloqueador de C5 pode ter hemólise extravascular, pode ter anemia. Esse grau de anemia é variável. Se eu perguntar para cada um de vocês, a gente vai encontrar valores diferentes de hemoglobina. Só que tem alguns que fazem uma hemólise extravascular tão importante que, às vezes, precisa de transfusão. Outros já fazem uma hemólise que dá uma anemia intermediária, fica ali com 10 de hemoglobina, com 9. Outros já chega a 8, 7 e pouco. Mas quero deixar claro, em relação ao HPN, vocês estão protegidos. Só que essa hemólise extravascular, ela pode ser controlada, ela deve, né, ser controlada se ela estiver causando um grau de anemia muito importante. E por quê? Para dar qualidade de vida. É claro que alguém com 8 de hemoglobina vai ter uma qualidade de vida inferior àquele que tem 11, que tem 12. Quem tem 10, 11, 12 vai ter muito mais disposição para fazer as coisas, tá? Mas deixar claro que, com todos os remédios, vocês estão protegidos da doença HPN. O que a gente quer agora é melhorar a hemoglobina, melhorar a qualidade de vida, tá? E os remédios que atuam aqui, eles atuam nas duas situações. Eles controlam a hemólise intravascular e também evitam, né, que a extravascular aconteça. Mas vamos seguir. Oh, meu Deus, por que é tão difícil? Não sei se o dedo é gordo, aí aperta, enfim. Então, voltando aqui, bloqueador de C5, eculizumab, nós temos no SUS desde 2023, ele é utilizado a cada 15 dias e é intravenoso. É necessário ir ao centro fazer a infusão. Ravulizumab. O ravulizumab foi uma modificação que eles fizeram na molécula, e essa modificação permite uma meia-vida maior, quer dizer, durante um tempo maior, a medicação está agindo no organismo. Então, ele é a cada 8 semanas, a cada 2 meses. No Hemorrio, eu participei do estudo clínico do ravulizumab, então eu tenho 10 pacientes em uso de ravulizumab, porque quando termina o estudo clínico, os pacientes continuam, o laboratório tem o compromisso de fornecer a medicação, tá? Ele já foi aprovado no PCDT, mas ainda não foi publicado em Diário Oficial. Isso aconteceu no início desse ano, então já vai fazer um ano, quase um ano, de que nós estamos aguardando ter o ravulizumab na prateleira da farmácia. Então, já teve consulta pública, já foi aprovado, e chegando o ravulizumab, nós vamos substituir o eculizumab pelo Ravu.
os estudos clínicos mostram a mesma eficácia, a mesma segurança, com a grande vantagem de que ele é infundido a cada 8 semanas. Não quer deixar depois para a mesa para discussão, gente? Tá? Guardem as perguntas para discussão. Depois tem 1 horinha para a gente bater papo aqui, tá? E importante, já para o momento atual, o Ravulizumab está no rol da ANS. O que isso significa? Que os planos de saúde têm que cobrir o Ravulizumab. Então, quem trata na clínica privada com plano de saúde pode solicitar ao médico que faça o relatório e vocês podem solicitar junto ao plano de saúde, tá? Ele está no rol da ANS. Bom, eu já adiantei algumas coisas, né? Por que nós precisamos de novos tratamentos para HPN? Se a gente já tinha o eculizumab, que controla muito bem a doença, controla a hemólise intravascular, então por quê? Eu já adiantei algumas coisas, né? Então, necessidades não atendidas pelo bloqueador de C5, por qualquer bloqueador de C5. Desculpa, necessidades atendidas. Ele bloqueia a hemólise intravascular, como nós já falamos. Ele é eficaz. Ele reduz o risco da trombose, que é o grande problema da HPN. Ele tem o controle dos danos de órgão-alvo. Esse processo de comprometimento da microcirculação, porque a gente fala em trombose, as pessoas pensam em trombose só na perna. Mas não é isso, é a formação de microtrombos, é a microcirculação do rim, do pulmão, do cérebro, toda ela pode ser comprometida, e gerando danos aos órgãos. Tá? Então, controle dos danos de órgão a partir do momento que eu tenho um controle da hemólise intravascular. Aumento da sobrevida. Tem um gráfico que mostra que, na era pós-eculizumab, a sobrevida se igualou à população. Tá? Então, isso é um grande ganho. E melhores resultados na gestação. A gestação é uma etapa em que a hemólise aumenta muito. Tudo que estimula sistema complemento gera hemólise. Vacinas, mesmo fazendo remédio, quando você vacina, vai gerar ali um picozinho de hemólise. Cirurgias, grandes traumas, tá? Gravidez, até estresse, gente. Até um estresse acentuado ativa o sistema complemento. Então, a gestação é uma situação que o sistema complemento está muito ativado, muito ativado. E a mulher pode perder o bebê, ela pode fazer eventos importantes. Bom, isso aqui o bloqueador de C5 resolveu. Agora, necessidades não atendidas com bloqueador de C5. Correção da anemia secundária e hemólise extravascular, é o que nós já acabamos de falar. Melhorar a qualidade de vida de todos os pacientes. Reduzir a carga de tratamento. O que é reduzir a carga de tratamento? Com o tratamento com eculizumab, é necessário ir ao centro de infusão de 15 em 15 dias. Com o ravulizumab, isso melhora? Melhora bastante, né? Mas é a cada 2 meses. Mas vamos pensar como no caso do meu amigo Marcos Laércio, que tem pacientes que precisam de barco, né? Mesmo que seja de 2 em 2 meses, você pegar um barco, né, para ir no Rio. O Rio é um estado pequeno, comparando com o estado de São Paulo, mas o ponto mais distante seria Campos, ali nessa região, então, mais para o lado do Paraty, são 5 horas de viagem. E o pior, não é só o tempo de viagem, é depender do carro da prefeitura. Porque eu acho que os gestores, eles pensam, está resolvido, eles têm carro para ir. Mas é horrível. Eu atendo na parte da tarde, o paciente ele entra para a consulta, começa a atender 1h40, às vezes ele entra para a consulta 2h30, 3 horas, está o motorista mandando mensagem para ele. Está acabando, já está todo mundo aqui na van.
Entendeu? Gente, assim, a cada situação que a gente vê, e fora que viajar, sair de madrugada, porque tem que chegar para colher sangue, sai 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para passar o dia inteiro no hospital, porque a van só pode ir embora depois que todos os pacientes tiverem feito tudo. Tem que gastar dinheiro para se alimentar. Então, é muita coisa, é muita coisa. Então, ter o transporte da prefeitura não resolve o problema. Resolve a questão do deslocamento, mas, na verdade, cria vários outros problemas. Fora ainda as situações que o motorista não vai embora e deixa o paciente. Porque eu já tive paciente que precisava transfundir, isso foi até bem recente. O motorista foi embora, ele teve que dormir no hemorrio, aguardar, dormir no hemorrio, que eu digo, não tinha caminho para ele dormir, não. Ele fez a transfusão, ficou lá na cadeira da recepção, esperando o carro no dia seguinte. Então, tem pacientes que, dependendo de onde ele mora, dependendo das condições, não ter que ir ao centro é uma vantagem. Eu já estou adiantando isso, por quê? Porque na hora de nós decidirmos qual a melhor droga a ser utilizada, nós teremos que analisar cada situação individualmente. Tá? Então, são fatores que devemos levar em consideração. Então, reduzir a carga de tratamento seria isso, um tratamento mais espaçado, um tratamento que não precise sair de casa. Então, tudo isso deverá ser levado em consideração. Quero chamar a atenção, cada slide meu tem isso aqui, tá? Conteúdo educativo para público leigo, não substitui consulta médica, não tem caráter promocional e as decisões terapêuticas são individualizadas. Bom, apesar do tratamento com inibidores C5, até 82% dos pacientes permanecem anêmicos. Não quer dizer que seja uma anemia grave, é variável, mas em torno de 80% tem uma hemoglobina abaixo do valor normal. Bom, agora vamos falar de todos os medicamentos. Bloqueador de C5, eculizumab, ravulizumab e o crovalimab. Faltou um izinho aqui. Esses 3 são bloqueadores de C5. Ecu e ravu, carinhosamente chamando, são intravenosos. Crovalimab é subcutâneo. Frequência, eculizumab a cada 2 semanas, ravulizumab a cada 8 semanas, crovalimab a cada 4 semanas. Então, uma vez por mês, subcutâneo, a cada 2 semanas intravenoso, a cada 8 semanas intravenoso. Local de infusão, hospitalar, domiciliar. Todos são aprovados pela Anvisa. Estar aprovado pela Anvisa não é sinônimo de aprovação no PCDT, tá? Então, é importante a gente ter essa clareza. Todos esses remédios já existem no Brasil. Tá? Quem tiver dinheiro e puder ir lá comprar, só que são incompráveis, né? Criei essa palavra. E PCDT, o que a gente tem incluído no PCDT? Eculizumab, ravulizumab, só... Oh, meu Deus. Ih, já fui para a mensagem final. Eu acho que estão me boicotando, hein? Dizendo que eu estou atrasada. Meu Deus. Ai, você não tem como fazer para mim, não? Pois é, mas... Não é para cima. Não é que o dedo encosta. Ai. Ai. Tá. Então, incluídos no PCDT, o eculizumab, que é o único que está lá na prateleira da farmácia. Hoje é isso que nós temos, gente. Ravulizumab
está incluído, mas falta ser publicado em Diário Oficial. Então, ainda não está na prateleira da farmácia. Eu só uso por causa do estudo clínico. Iptacopan, isso é importante. Ó. Iptacopan está em... Desculpa, espera aí, deixa eu pular aqui. Eu estava no C5, né? Em relação ao C5. Então, não está incluído ainda, não foi submetido ao PCDT. Então, desse grupo todo, ECU e RAVU estão incluídos, e o RAVU falta sem Diário Oficial. O pegcetacoplan não incluído, e o iptacopan abriu consulta pública, vai até dia 11 de novembro, então está em consulta pública. O que mais aqui? Vamos falar aqui agora do pegcetacoplan. Ele é um inibidor de C3, então é um inibidor proximal, ele é subcutâneo, uso domiciliar 2 vezes por semana. Então, como eu já disse, aprovado na Anvisa, não está incluído no PCDT. O iptacopan, ele inibe o fator B, lembra, lá em cima, ele é via oral, 2 vezes ao dia, uso domiciliar, aprovado na Anvisa e está em consulta pública até dia 11. Danicopan, a gente também participou do estudo clínico no Hemorrio, o estudo está até terminando, só que ele não é usado sozinho, ele é usado junto com o inibidor de C5. Então, são 2 medicações. O inibidor de C5, ECU ou RAVU, não o CROVA. O estudo clínico é o Danicopan, que inibe o fator D, lá em cima, junto com o ECU e o RAVU, que bloqueiam lá embaixo o fator 5. Então, são 2 inibições, tá? Eu bloqueio hemólise intra e extravascular. Ele é via oral, só que ele é 3 vezes ao dia, um comprimido de 8 em 8, uso domiciliar, já aprovado pela Anvisa e não está incluído. O CROVA a gente já falou, acho que eu falei de todos. Então, isso aqui é um panorama geral. Então, eu bloqueio o C3 lá em cima, eu bloqueio o fator B de bola lá em cima, e eu bloqueio o fator D lá em cima, só que junto com um bloqueador de C5. Tá? E aqui que eu já tinha falado, o ravulizumab está no rol da ANS. Caraca. Eu aperto lá em cima. É esse mesmo, Agora, em relação à segurança, todos eles assim, acabam tendo mais ou menos o mesmo perfil de segurança. A cefaleia é um evento adverso comum quando começa o tratamento, tá? Na primeira infusão, segunda infusão, depois essa cefaleia passa. Então, é o evento adverso mais comum. Agora, a gente tem que estar atento ao risco de meningite. A vacinação ela é obrigatória. O bloqueador de C5, ECU, RAVU e crovalimab, vacinas para meningite, B e o ACWY. A cada 3 anos deve ser renovado. Agora, o inibidor de C3, que é o PEG, inibidores da via alternativa, que é o iptacopan e danicopan, além de vacinar para meningite, devemos também vacinar para pneumococo, ok? E é recomendado vacinar para hemófilos. Passa aqui. Antes que eu está acabando aí, eu vou acabar. Bom, aqui. Bom, qual terapêutica escolher? Isso é muito importante, acredito que na hora aqui do nosso bate-papo, né, isso vai gerar muita conversa. Isso é importante. Médicos e pacientes precisarão se envolver na tomada de decisões compartilhadas para determinar qual terapia se adapta às características de sua doença e às necessidades de estilo de vida. Então, gente, não existe o melhor remédio. Existe o melhor remédio para cada um de vocês. Tá? Então, isso é uma discussão em conjunto com o médico. Mas, lembrando esse último item aqui, disponibilidade da medicação do sistema de saúde. Não adianta a gente enlouquecer agora, quero esse, quero aquele, se o que eu tenho hoje, eu só tenho o eculizumab e estou aguardando o ravulizumab.
Então, levar em consideração se tem hemólise extravascular importante, que esteja interferindo na qualidade de vida, se precisa de transfusão de sangue. Então, essa avaliação clínica, junto com o paciente, o quanto a anemia extravascular, causada por hemólise extravascular, impacta na sua vida, isso vai ajudar a decidir se precisa sair do bloqueador de C5 e ir para o bloqueador proximal. Gravidez tem que ser com eculizumab. A única medicação liberada para a gravidez, que tem estudo, é o eculizumab. E uma outra situação, hemólise maciça, são candidatos ao uso de droga venosa devido à biodisponibilidade imediata. É claro que, entrando novas drogas, novos PCDTs vão ter que surgir. E, na minha opinião, sempre teremos que ter ou eculizumab ou ravulizumab, por serem venosos, porque numa situação de hemólise maciça, eu tenho que usar o venoso. Gente, mesmo tratando, mesmo usando o remédio direitinho, numa situação em que o sistema complemento, como eu falei, cirurgias, traumas, infecções, numa situação dessa, o remédio pode não segurar, porque o sistema complemento aumenta em tanto assim, a quantidade de proteínas, é um ataque tão grande que a dose do remédio pode não segurar. Eu estou agora com um paciente internado e que ele fez, ele acabou tendo uma infecção, e ele usa o eculizumab, ele fez uma hemólise maciça, que ele entrou em insuficiência renal, insuficiência hepática. O que eu fiz? Adiantei. Isso até é muito discutível, adianta ou não adianta a dose. Mas, quando eu vi a gravidade do quadro, e ele tinha feito eculizumab na terça-feira, isso aconteceu de sexta para sábado. Não, ele tinha feito eculizumab na terça, isso aconteceu na quarta. No sábado, eu puxei já o eculizumab, com menos de 7 dias. E ele saiu. A creatinina caiu, enfim. Então, na minha opinião, a gente vai ter que ter sempre ou o eculizumab para um caso de hemólise aguda, porque quem usa qualquer medicação não está assim, 100% protegido de uma hemólise aguda. Pode pegar um quadro infeccioso, uma situação qualquer, tá? Passa. A mensagem final. Bom, a HPN deixou de ser uma doença fatal para se tornar uma doença tratável, com qualidade de vida e expectativa de vida próximas do normal. Como eu falei, existe um gráfico que mostra isso. O futuro trará ainda novas moléculas, sempre buscando não só o melhor medicamento para controle da doença, mas uma melhor posologia. Cada avanço é o resultado de pesquisa, de participação de pacientes e de uma rede de cuidado integrado. Vocês são parte fundamental dessa história. Cada paciente meu que tem participado dos estudos clínicos, eu sempre falo isso, a droga só está no mercado porque vocês participaram do estudo clínico. Então, assim, a importância do paciente nesse processo das drogas novas é fundamental. Então, todos vocês, todos nós fazemos parte disso. Obrigada, desculpa, passei do tempo.